Olá, queridas filhas amadas de Deus. É um prazer podermos estar aqui novamente, falando um pouquinho sobre a palavra. E essa semana nós estamos falando sobre dicas para a gente poder se comunicar de verdade com Deus. Na palavra, em Hebreus 13:16 diz: "E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada." E durante essa semana a gente vai passar 4 dicas para essa comunicação, que seria: pondere sobre sua vida e o que você precisa, reflita sobre sua identidade divina e seu relacionamento com Deus, visualize Deus ouvindo suas orações e faça perguntas inspiradas. E para brilhantar essa tarde, nós estamos com uma convidada muito especial, que é a Mariana. A Mariana aceitou o convite de estar aqui, Mariana, nos ajudando com o projeto, colaborando, para que você, mulher, seja abençoada e edificada. Então, é um prazer tê-la aqui conosco nessa tarde. E eu vou pedir para você se apresentar, Mariana. Sim. Então, eu sou a Mariana, eu sou fotógrafa e eu frequento a mesma igreja que ela, a gente faz na 316, e ali a gente tem a comunidade profética dentro da igreja, onde a gente estuda bastante a palavra, busca mais entender melhor como colaborar, cooperar com o Espírito Santo para trazer o reino de Deus na terra, para fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e a gente estuda e busca isso para estar entre nós, crescendo e ainda ajudando a igreja a crescer nesse conhecimento. Amém. Então eu vou te passar a palavra, fique à vontade. Obrigada. Então, eu queria falar hoje sobre o Espírito Santo e o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Os dois, o Espírito Santo, tanto o Espírito Santo quanto o reino de Deus, eles estão muito entrelaçados. Embora eles sejam diferentes, são coisas distintas, mas eles estão super entrelaçados. E o Espírito Santo, o que ele faz é cumprir, né, o senhorio de Jesus, né? Então ele vai marcando o território por onde ele passa com liberdade. A palavra diz que em 2 Coríntios 3:17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então o domínio do rei, o domínio de Jesus, ele fica mais evidente através do trabalho, através do que o Espírito Santo faz. Ele traz liberdade onde ele passa, onde ele está. Então eu gostaria de orar agora nessa introdução para a gente convidar o Espírito Santo para estar com a gente. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Espírito Santo, porque você traz liberdade. Nós convidamos você, Espírito Santo, para estar conosco aqui hoje, para estar com cada um que estiver em casa, Senhor. Espírito Santo, seja bem-vindo. Espírito Santo, tenha liberdade para trazer a sua liberdade para nós, para que o Senhor manifeste a sua liberdade no nosso meio. Amém. Amém. Então, hoje, no final desse devocional que eu fiz, eu gostaria que você já tivesse sendo preparado desde já, para que no final você poder tomar uma decisão, né? Hoje a gente vai poder tomar uma decisão juntas. Então, a primeira coisa que eu queria falar é sobre luz e trevas. Então, quando o reino de Deus ele vem sobre alguém, isso as trevas que estiverem sobre a pessoa ou influenciando a pessoa, elas têm que sair imediatamente. Porque onde o reino de Deus vem, onde ele atua, não tem lugar para as trevas. É natural que quando a luz chegue, as trevas saiam. Isso é um processo natural. Então o Espírito Santo ele não tem, por exemplo, marcas de guerra ou feridas de guerra de lutar contra as trevas. Ele chega e as trevas saem. É como quando você aperta o botão do interruptor para acender a luz, e a luz ela acende automaticamente e imediatamente as trevas vão embora. Não tem uma guerra progressiva onde a luz vai começando a dominar e as trevas vão começando a sair. Isso não acontece. Então você ligou o interruptor, a luz acende automaticamente e as trevas vão embora automaticamente. E assim é o reino de Deus. Assim é o reino porque Jesus ele é o Senhor e pronto. Então a luz você acendeu a luz e pronto. As trevas vão embora imediatamente. E no reino de Deus é assim, Jesus é o Senhor e pronto. E onde ele está, onde o reino de Deus é manifesto, onde ele chega, as trevas têm que sair, a escuridão tem que sair, a influência das trevas tem que sair. Então, quando nós aprendemos essas coisas, conforme a gente se relaciona com a palavra de Deus, e conforme a gente lê a Bíblia e conhece a vontade de Deus, conforme a gente tem o entendimento do que o reino dele é justiça, paz e alegria, e de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável,
essas coisas vão ficando cada vez mais claras pra gente, então a gente entende quem é Deus, entende o que Ele pensa sobre as situações e sobre a gente, então a gente consegue cooperar com o Espírito Santo para que o reino dele seja manifesto, né, no nosso meio. Então a gente consegue ser cooperadores do que Ele quer fazer. Trazer liberdade para as pessoas, trazer o reino de Deus, que é justiça, paz e alegria para as pessoas, através do Espírito Santo. Então é uma coisa natural à medida que nós nos relacionamos com Deus, na medida que nós lemos a palavra e nos relacionamos com o Espírito Santo. Então essa é uma decisão que a gente toma. A gente entende a vontade de Deus, é justiça, paz e alegria, esse é o reino dele. Então eu entendi isso. E aí eu olho para a minha situação. Tem depressão, tem tristeza, tem trevas. E quando eu entendo a vontade de Deus, entendo que o reino dele é justiça, paz e alegria, e eu olho para uma situação onde não tem justiça, não tem paz e não tem alegria, então eu decido cooperar com ele e declarar justiça, paz e alegria sobre aquela situação e mandar as trevas embora e mandar a tristeza embora, porque Jesus ele já conquistou alegria e paz para mim, então é injusto que eu não desfrute daquilo que ele já conquistou. É algo que ele já comprou para mim, então é injusto eu não desfrutar disso. Então é uma decisão que nós tomamos de entender, de nos relacionar com Deus e de nos tornarmos cooperadores daquilo que ele quer fazer. Então, e a segunda coisa que eu queria falar é o sobrenatural de Deus, ele é o nosso novo natural, ele tem que ser o nosso novo natural. Deus ele não precisa tentar fazer algo sobrenatural, porque ele é sobrenatural. Então Deus é um Deus sobrenatural. Então essas coisas elas são automáticas, porque ele é um Deus sobrenatural. Quando a gente convida Deus, quando a gente convida o Espírito Santo para entrar em alguma situação na nossa vida, alguma área na nossa vida, nós não devemos esperar nada menos do que o sobrenatural. Nada menos do que o sobrenatural invadindo essa situação. Nada menos do que a justiça, a paz e a alegria de Deus invadindo essa situação, invadindo a nossa vida, a nossa família. É isso que a gente deve esperar, que o sobrenatural seja o nosso novo natural, o nosso novo normal. Então, as nossas intenções, às vezes, elas são nobres. Quando a gente não tem um foco na presença de Deus, a gente até tem intenções nobres de ajudar alguém, de fazer uma boa obra, mas quando ele não está no foco, essas coisas elas acabam sendo nobres, mas sem nenhum poder eficaz. Então, a eficácia vem em entender que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, e nós precisamos desfrutar disso, porque isso já foi conquistado por Jesus. Quando a gente entende isso, aí a gente busca a presença de Deus, busca manifestar essa presença de Deus e transbordar isso. Então, nossa oração é que a gente se encha tanto da presença dele, que a gente transborde isso para as outras pessoas, porque nada tem vida em águas paradas, então só faz sentido a gente estar cheio quando a gente transborda em outras pessoas. Então, por exemplo, se vocês já ouviram falar que a sombra de Pedro curava. Então, a sombra de Pedro curava, mas não existe substância na sombra. O que curava era a presença. Pedro ele é tão cheio do Espírito Santo, da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, que ele transbordava aquilo. E o que curava era essa presença, essa unção, esse Espírito Santo que estava sobre ele. E aí, a partir disso, os milagres aconteciam e as curas aconteciam. Então, a unção ela é a expressão da pessoa do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, sim, é tangível. A substância é sim, o Espírito Santo. Não existe a substância na sombra, mas existe na unção, no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo. Então, Jesus também, as pessoas tocavam nas vestes dele e eram curadas, porque ele estava tão cheio dessa substância, dessa presença, desse Espírito Santo, era tão real que transbordava. Então, a nossa oração, ela deve ser que a gente seja tão cheio da presença e com tanta comunhão com o Espírito Santo, que isso transborde à nossa volta, onde quer que a gente vá. Então, a gente escolhe ser colaborador do Espírito Santo também. A gente escolhe transbordar da presença dele, manifestar a presença dele em shopping, em mercado, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa família, onde quer que a gente estiver. Que o sobrenatural comece a ser normal e comece a acontecer através da nossa presença, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, essa é uma decisão que a gente faz quando a gente entende o que Deus, quem Deus é, o que o reino dele é, qual é o nosso papel nesse reino. Então, a gente pode tomar essa decisão a partir disso. E a obra de Jesus, ela está completa, ela é completa, ela foi completa, completada na cruz. Então, ele já conquistou todas as coisas, a justiça, paz e alegria é algo que está disponível para mim e para você. Então, se você não desfruta de uma dessas coisas, você está perdendo 1/3 do reino.
Então é muito importante a gente entender o que é o reino de Deus, quem é Deus, para que a gente possa ser colaborador e cooperador com Ele. Então, no final, agora eu gostaria de dizer, se você tem alguma dúvida, como é que eu faço para ter isso? Como eu faço para eu transbordar? Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu não tenho o Espírito Santo? Como eu faço para eu saber? Se eu sou salvo, se eu tenho o Espírito Santo em mim? Isso é uma coisa que a gente primeiro reconhece que Jesus Cristo é o Senhor e pronto. Primeiro reconhecimento, Jesus Cristo é o Senhor e pronto. E aí as trevas têm que sair, o medo tem que sair, a depressão tem que sair. Quando a gente reconhece a obra de Jesus, que ele veio de fato como homem, como pessoa, ele se fez carne, ele viveu aqui na terra e ele morreu no meu e no seu lugar para que a gente tivesse liberdade, para que a gente fosse livre da condenação, do pecado, de todo o erro. A gente entende isso e recebe essa obra de Jesus e que ele morreu, mas ele ressuscitou no terceiro dia e que ele está vivo e à direita de Deus Pai. Entender isso e receber isso, essa obra de Jesus, ela é a única coisa que precisa para que a gente desfrute de tudo isso que ele já conquistou para nós. Então é um presente gratuito. E o Espírito Santo vem dentro desse pacote. Jesus, ele disse em João 14,16: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Então a gente não precisa estar sozinho, porque o Espírito Santo está sempre com a gente. E a gente descobrir isso e desfrutar isso é a vontade de Deus, que a gente desfrute da obra completa de que Jesus fez. Então, se você entendeu isso, essa mensagem, você quer tomar essa decisão hoje, eu quero desfrutar do que Jesus já fez por mim, quero desfrutar de tudo que ele disponibilizou para mim, eu quero o Espírito Santo na minha vida, então eu gostaria de orar e que você fizesse das minhas palavras as suas. Eu vou estar orando, a Alicene vai repetir para ajudar, e que vocês repitam essa oração, como se fosse a sua própria oração, sabendo que Deus ouve e que o Espírito Santo está aí com vocês. Então repita assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio que você veio em carne e que morreu na cruz para me salvar. Eu creio que ressuscitou e que está vivo à direita de Deus Pai. Eu reconheço a sua obra e recebo esse presente. Eu te confesso como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu renuncio às obras e influências de Satanás em minha vida. E me declaro livre e liberto. E recebo o Espírito Santo em minha vida. Para ser meu amigo e meu ajudador. Obrigada, Senhor. Porque eu sei que eu sou salva. Amém. Glória a Deus. Eu queria fazer mais uma oração por vocês. Esse presente, esse Espírito Santo, ele é realmente um ajudador, um amigo, um consolador, um guia, e ele já habita dentro de cada um. Quando você reconhece o senhorio de Jesus Cristo, quando você reconhece a obra de Jesus e recebe isso, o Espírito Santo ele já está com você, ele já habita em você, e ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu ajudador. Então eu quero orar para que você receba um toque dele agora na sua casa, e que isso seja como um marco na sua vida, que você não esqueça mais do dia de hoje, que seja um antes e um depois na sua vida. Amém? Feche seus olhos, eu vou orar, não precisa repetir. Espírito Santo, obrigada por essa tarde, obrigada por esse momento, obrigada porque você nos ama, o Senhor nos conduz, nos consola, nos ajuda, é o nosso amigo. Obrigada porque você nos atrai e nos revela toda a verdade do Pai. É você quem nos ajuda na leitura da palavra e nos revela aquilo que Deus quer falar. É você que nos ajuda na nossa caminhada, que nos consola e que está sempre com a gente, Espírito Santo. Eu te peço, por gentileza, Espírito Santo, que você toque cada uma dessas mulheres, onde quer que elas estejam, Espírito Santo, que você esteja dando um toque suave, fazendo aquilo que só você sabe fazer, Espírito Santo. Aquilo que só você pode fazer, Espírito Santo. Aquele toque, aquele abraço, aquele carinho, que só você sabe, Espírito Santo, que você sabe que cada uma precisa, Espírito Santo. Eu te peço, por gentileza, Espírito Santo, toca elas onde elas estão agora, que elas sintam a tua paz, a tua alegria, a tua justiça, o teu amor, o teu carinho. Amém. Nossa, eu agradeço você, Mariana, por ter esse tempo dedicado ao nosso projeto, com tanto carinho. Mariana veio aqui trazer uma palavra para edificar a tua vida. Você que está passando por um momento difícil,
né? Nós estamos aqui para ajudar vocês. Que você seja muito abençoada, muito edificada. Eu agradeço. Obrigada. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.